Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos lá começar mais uma aula. Estava vendo aqui que a gente tem mais 7 aulas, se não estou em erro. Então, estamos aí já realmente na etapa final. Temos aí praticamente mais 2 semanas e 7 aulas no total, né? Então, até hoje eu estava aqui montando material, vendo como que a gente vai avançar nisso daí. Mas, como eu já havia dito, para vocês aí não se preocuparem, tá? Porque, claro que a gente vai fazer lá aquela aulinha e tudo mais. Diogo, se quiser aí, pode falar de uma vez, porque, enfim, prefiro que venha, a não sei que seja alguma coisa aí mais para frente, mas se quiser já pode questionar aí o que que você quer saber. Consegue-me ouvir, professor? Sim, sim, perfeito. Pronto, eu fiquei só com uma dúvida, porque nós fizemos um exercício acho que foi há 2 ou 3 aulas, que a única coisa que, pronto, que me deixou um bocadinho em dúvida foi que nos exercícios em que usamos o import OS, Aham. pronto, às vezes quando me meto no Python Tutor para ver o processo, ele às vezes diz-me name OS is not defined, quando usamos o if e o else para verificar se é para Sim, usar o clear ou se for o Windows usamos o CLS. sim, sim, O Python Tutor dá-me erro. Eu não sim. percebo bem porquê. Na verdade, ele dá esse erro, Diogo, e muito bem comentado, porque esse tipo de comando ele só funciona se você executar no seu computador. Porque o que, que aquele comando vai fazer? Tá? O import OS ele vai usar um módulo do Python que eu lembro que teve uma aula, eu não me lembro quantas aulas atrás, mas eu lembro que eu comentei com vocês que se vocês desenvolvessem alguma coisa assim fantástica, maravilhosa, que vocês poderiam inclusive guardar aquilo ali em um arquivo, né, em um arquivo .py, e que depois vocês poderiam, foi naquela aula de funções que eu falei, vocês podem guardar isso num arquivo, num documento, um outro, e aí quando vocês quiserem utilizar aquela função, que veja, ela está em um arquivo externo, né? Ela não está no documento, no seu código, o código que você criou, então você usa esse comando import, e aí o nome daquele documento, daquele arquivo onde está a sua função. Então é exatamente a mesma coisa. O OS é um dos módulos do Python. Então tem o OS, tem time, tem inúmeros, tá? Eu nem sei dizer quantos, nem teria como dizer, porque realmente são muitos módulos. Então, o que, que acontece? Aquilo que estava naquele código, que é o os.system, para a gente descobrir, é uma função, né? O system, no caso, é uma função que está no módulo OS. Tá? Então, o que, que acontece? E aí eu fiz essa explicação, que aí eu volto para o início. Você, na verdade, só consegue efetivamente executar aquilo no teu computador e não no Python Tutor, por quê? Porque quando você executa esse tipo de código, ele vai pegar exatamente do seu sistema operativo, a informação. Por isso, até a sigla clara do Operational System, né, o OS vem daí. Então, na verdade, você precisa executar aquele código na sua máquina, né, para que ele realmente possa te dar essa resposta. Quando você executa lá no Python Tutor, claro, você pode pensar assim, mas eu estou usando a minha máquina, né, o meu dispositivo, o que for. Mas, na verdade, aquilo dali é uma simulação, não é que é uma simulação. Você tem o Python executando ali naquela página do Python Tutor, mas tem alguns módulos que estão desativados. Então, na verdade, aquilo que a gente vê ali no Python Tutor, ele serve para boa parte, ou pelo menos para aquilo que a gente tem aqui na nossa disciplina, né? Boa parte daquilo que a gente aprende com o Python, mas tem esse tipo de coisa que realmente não tem como, porque é como se ali ele tivesse um sistema isolado do seu computador, vamos dizer assim.
Vai ser a mesma coisa quando a gente for chegar na semana que vem, né? A gente vai terminar a lista hoje, amanhã provavelmente vamos falar de dicionário, na segunda-feira de tuplas, fazer alguns exercícios, como a gente tem feito, e aí a gente vai entrar na parte de arquivos, e aí é a mesma coisa. Quer dizer, quando a gente vai abrir um arquivo ou gravar alguma coisa, fechá-lo, etc., esse arquivo precisa estar na mesma pasta onde está o seu código PY. E aí isso não vai funcionar, obviamente, no Python Tutor. Então, é por esse motivo que dá esse erro. Quando você usa o import OS, por exemplo, ele vai dar esse erro porque ele está executando como se estivesse enfim, como eu disse, não é uma simulação, tá, do Python ali, não é simulação, mas para alguns módulos é como se fosse. Então, ele não consegue, na verdade, ali a parte do Python Tutor identificar qual o seu sistema operativo e, portanto, aquele módulo não funciona, tá? Por isso que, inclusive, naqueles dias, nesses dias em que a gente usou essas funções, na hora em que eu copiei o código lá para o Python Tutor, eu tirei essa parte, porque eu já sabia que ela, obviamente, não ia realmente funcionar. Tá? Mas a explicação, na verdade, é essa. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. De qualquer coisa, você coloca aí no chat de novo que eu respondo, tá bom? Ok, ok, ok. Obrigado. Nada, sem Obrigado. problemas. Vamos lá, então. Bom, vamos começar aqui. Deixa eu avançar aqui, porque não foi. Agora sim. Aqui, pessoal, ainda um último método, não que seja o último, porque assim como eu acabei de dizer que módulos, existem inúmeros módulos, métodos também. Tem vários, vocês viram lá, né? Que usando aí o Visual Studio Code, quando a gente põe o ponto lá, coloca o ponto, aparecem vários métodos, então a gente explicou aqui alguns, mas faltou esse daqui. Faltou explicar este último método, que ele retorna o valor do argumento inserido e o remove da lista. Tá? Então, eventualmente, se vocês precisarem tirar alguma coisa, né, ele vai retornar aquilo dali. Este método POP, qual é a diferença do del? Que a gente já viu o del para você apagar um item da lista, por exemplo. Tá? A diferença é que aqui ele mostra qual é o item removido. Então, isso é positivo, porque dependendo do contexto, dependendo da situação, você realmente precisa ver o que foi removido para ter a certeza. Então, ele mostra para você, porque de repente, quer dizer, você, como programador, pode criar um método, por exemplo, e quando eu digo método, não no sentido do Python, eu digo uma lógica no seu programa, do tipo assim, se mostrar aquilo, se de repente você se enganou e não é para excluir o que você quer, então você adiciona de volta na lista e aí seleciona outro, tá? Então, ele tem aqui essa vantagem, e a gente já começa aqui, o exercício 0, né, só para vocês verem aqui. Então, nós temos ali o método POP, vejam ali, né? Eu tenho aqui um programinha, né? Uma aplicação, ou seja, eu tenho uma fila. E o método POP serve para isso. Pensem em uma fila, sei lá, no CTT, fila em banco. Apesar de que banco é muito raro, né? Pelo menos eu não vou em banco já há séculos, né? Mas fila, qualquer fila em qualquer lugar. Fila para o metro, fila do que for. Tá? Então, você tem uma fila, e aí ali naquela fila atual, nós temos ali os clientes de 1 a 10. Tá? Depois, nós temos ali as opções. F para adicionar um cliente ao fim da fila, ou A para realizar o atendimento. Quer dizer, quando você realiza o atendimento, o 1 deixa de existir, olhando naquela sequência que está ali. O 1 deixa de existir e o primeiro passa a ser o 2. Aí você atende o 2 deixa de existir na fila, o primeiro passa a ser o 3, e assim sucessivamente. Tá? Ou S para sair. Então, quando eu coloco aqui o F, vejam que ele aumentou. Agora tem 11 clientes na fila, tá? Tanto na frase quanto na própria lista. Vocês estão vendo ali que eu optei por usar, obviamente, uma lista, tanto que tem os colchetes no início e no final. Então, vou adicionar aqui mais 2, tá? Temos o 12 e temos o 13. E agora, vamos imaginar que eu vou começar a fazer o atendimento. Então, eu aperto A, tá? Vejam que ele tirou 1, mas manteve todos os outros, tá? Então, tem 12, agora tem 11, agora tem 10, agora tem 9, aí chega alguém, então entrou de novo, tá? E por aí vai, tá? E o S para a gente encerrar aqui o programa,
Tá? Então, esse método faz isso e, claro, vocês terão acesso ao código, mas só para colocar aqui, nós temos o código aqui, tá? Como eu coloquei o método POP, vejam que ele é um pouquinho grande, mas um pouquinho grande porque eu coloquei ali vários detalhes. Tá? Então, eu inicio aqui, só mostrar essa mensagem do método POP em si, aí eu estabeleci que o último é 10, aí eu crio aqui uma fila, que é uma lista, e olhem aqui, eu estou usando a função lista, para quê? Para converter uma sequência. Em vez de eu fazer isso daqui, ó, em vez de eu fazer isso aqui, fila, igual, colchete, eu coloco 1, 2, 3, 4, parará. Tá? Em vez de eu fazer isso daqui até o 10, eu simplesmente defino que o último é o 10, e aí eu uso a função range. Vocês sabem que a função range é para criar números em sequência. Passa aí os parâmetros para a função range, eu quero que crie do número 1 até o número 10, mas vocês já sabem que em Python quase tudo que tem índice, quando é o segundo número, é o segundo menos 1, né? O último número ali menos 1. Então, vocês já sabem disso. Quando a gente usa lá o slicing, né, que eu coloquei como fatiamento de strings, por exemplo, ou quando a gente quer apagar, como eu mostrei na segunda-feira o del, algumas partes, enfim, todas as vezes que tem índice, o primeiro número ok, ele começa a partir dali e ele termina no segundo número, menos 1. Por isso que eu coloquei aqui que eu quero criar do último mais 1. Por quê? Porque quando eu crio do último mais 1, eu estou dizendo para a função range que eu quero criar do número 1, eu estou passando como argumentos o número 1 e o número 11. A gente sabe que o 10 é a última variável, o último vale 10, portanto, eu estou passando o número 11. Só que a função range, então, cria até o 10. Tá? Então, eu estou colocando isso daqui, e então, este valor, ou seja, essa sequência de números de 1 a 10, eu peço para o Python transformar isso em uma lista. Por isso que eu tenho aqui a função lista, tá? Ou seja, em que me foi criada uma lista com os números de 1 a 10, foi aquilo que a gente viu. Depois eu tenho um while true, tá? E aí aqui eu coloco que existem % de clientes na fila, e aí é o tamanho da fila. Tá? Então, a fila atual eu coloquei, é o que a gente viu ali, logo na primeira execução. Tá? Existem 10 clientes na fila. Fila atual são os números 1, 2, 3, 4, 5, blá, blá, blá. Tá? Digite o F, as mensagens, aí é que eu peço a operação. Eu tenho um input, operação FAOS, mas eu já estou usando o método upper no próprio input, como nós vimos em aulas anteriores. Por quê? Porque assim eu tiro do utilizador a obrigação de digitar maiúsculo ou minúsculo. Tá? Tanto que vocês viram aqui na execução que eu sempre utilizei minúsculo. Aqui o F minúsculo, aqui o A minúsculo e lá no final o S minúsculo. Então, ele já converteu. Se a operação for A, aí eu faço esse if aqui. Ou seja, o A é o quê? É dizer que a pessoa foi atendida. Então, se o tamanho da fila for maior do que 0, né? Então, eu retiro, ó, olha aqui, ó, o atendido vai ser quem? Vai ser a pessoa que está na fila na posição 0. Por que na posição 0? Porque se eu estou trabalhando com uma fila, eu sei que sempre vai ser o primeiro. Foi aquilo que eu falei, que quando a gente inicia, isso aqui sendo uma lista, então o primeiro cliente, que é o cliente 1, está na posição, agora em termos do Python, ele está na posição 0. Depois aqui ele continua, o 1 é na posição, no índice 0. Aí o 1 foi atendido, tá? Então agora aqui é aquilo que eu falei, o 2 passa a ser o primeiro da fila. Maravilha. Só que na perspectiva do Python, o 2 está na posição 0. Por isso que aqui no meu código eu estou sempre excluindo quem está na posição 0. Porque eu sempre excluo o primeiro da fila. E a gente sabe que toda lista se inicia com índice 0. Tá? E aí eu mostro, ó, cliente %D foi atendido, né, que é o número dele. Tá? Ou seja, eu criei lá a lista, repito aqui, ó, de 1 a 10. Tá? Então, aqui, quando eu fiz o primeiro atendimento, eu atendi o cliente número 1. Opa, sempre acontece isso, né? O que não é para acontecer. Mas, enfim, deixa eu apagar aqui para não dar erro. Tá? Qualquer coisa também, se der erro, ele vai dar aqui, pronto. Tá? Então, voltamos para cá. Aqui eu atendi quem? Eu atendi, era aqui que eu estava,
eu atendi o cliente número 1, tá? Então, por isso que ele me mostra que foi atendido aquele cliente, tá? Ou seja, está aqui a mensagem, ó, o cliente número 1. Então, eu pego aqui o conteúdo da lista no índice, tá? Foi atendido. Óbvio que tem esse else, que se minha lista estiver vazia, significa dizer que todos os meus clientes foram atendidos, aí eu mostro essa mensagem. Se a operação for F, então aí o último, e aí alguém podia ter perguntado assim, mas Matheus, por que lá em cima você colocou uma variável último? Não era mais fácil aqui, ó, em vez de colocar o último mais 1, eu ter colocado 11? Porque no fundo não era isso que a gente queria no início, criar uma lista com 10 clientes. Maravilha. Só que eu preciso deste final, do último número como uma variável, justamente para poder incrementar, porque se mais alguém chegar, como foi o caso no início, nas primeiras vezes que eu executei, eu tenho de pegar o último número, que no início, aqui no início, tá? Era o número 10, e eu tenho de somar. Se eu simplesmente aqui tivesse usado aqui o 11, ele daria certo? Daria na primeira execução, mas se a pessoa aqui inseriu mais um cliente, não se ela atendeu e, portanto, retirou, mas se ela acrescentou mais um, como é que eu vou saber qual é o último? Então, eu preciso dessa variável de todo jeito. Então, eu aumento, tá? E aí eu faço aqui o append, vocês já conhecem, tá? Primeiro eu acrescento, então, que é o cliente 11, e eu acrescento o número 11 à lista, e faço isso o tempo todo. Se for o S, então, até mais, valeu, obrigado, break, tá? E se a pessoa inserir aqui qualquer outra coisa que não é FA ou S, tem a mensagenzinha, tá? Dizendo que, olha, né, operação inválida, e isso tudo dentro de um while true, por isso que eu tenho o break aqui, para sair desse while true se a pessoa digitar o S. Tá? Então, esse aqui é o código deste método, ou um exemplo, claro, deste método POP, ok? Depois tem outras coisinhas aqui, essas 3 coisinhas que eu coloquei ainda, para a gente pesquisar algo em uma lista. Podemos utilizar a estrutura de repetição while, como a gente já viu, tá? Ou o for, como nós também já vimos dentro de listas, né? Nós já utilizamos isso, eu estou apenas relembrando e reforçando, trazendo isso aqui para vocês, porque nós vimos principalmente no contexto de uma string, mas é exatamente a mesma coisa no contexto da lista, tá? Coloquei o mesmo detalhe que a gente já tinha passado antes, ou seja, o for é recomendado. Na maioria das vezes, quando a gente trata de lista ou strings, geralmente você vai utilizar o for como estrutura de repetição. Não é sempre, mas eu diria que na maioria das vezes, na prática, você vai acabar utilizando o for e não o while, porque, lembrem-se, o for já percorre a string ou a lista normalmente, enquanto que o while a gente tem que sempre ter um contador que é o índice. Então, ele sempre aumenta, e sempre aumenta, e sempre aumenta, e assim vai, tá? Então, quando a gente quer percorrer a lista item de maneira sequencial, que é a maioria das vezes, a gente vai usar o for. E o while é recomendado quando a gente não sabe quantas vezes vamos repetir, ou principalmente quando a gente manipula os índices ali de maneira não sequencial. Temos, então, aqui deixa eu limpar isso aqui. Nós temos ali o 1. Tinha aqui o 1, tá? Digite um valor qualquer, eu não me lembro qual era. O 3 não foi encontrado, tá? Eu acho que é o 7. 7 foi encontrado na posição 1. E se eu executar aqui o 2, tá? A mesma coisa, 3 ele não vai encontrar e o 7 ele vai encontrar. Então, de novo, vou mostrar os códigos, mas esses dois fazem a mesma coisa. Procuram itens em uma lista, tá? Aqui vou colocar o 1, como vocês podem ver, e o 2, tá? Então, percebam que o 2 é muito menor. O 2 termina na linha 9, tá? Tem aqui uma explicação que a gente já vai chegar lá. Aqui termina na linha 13, tá? Então, vocês percebam aqui que é um pouco menor. Vamos dar uma olhada aqui, para que vocês entendam a lógica disso quando for executar. Tenho minha lista, peço o número. Obviamente que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de controle, se a pessoa digitou letra, aquela coisa toda,
Óbvio, estamos aqui numa aula, então é para explicar a lógica disso, mas tem esses outros detalhes, não se esqueçam. E aí aqui eu crio uma variável que ela vai ser útil para mim no final, e eu já usei essa técnica aqui em outras aulas, mas eu defino isso como falso. É um booleano, portanto. A razão dela existir vai estar lá no final, na linha 10, tá? Mas a gente já chega lá. Temos o nosso contador, se estamos trabalhando com while, temos de tratar com o nosso contador, que também será o nosso índice. E aí nós temos o nosso while, enquanto o x for menor do que o tamanho da lista. Então, a lista tem 4 elementos, aqui vai ser executado 4 vezes, portanto, se o conteúdo da lista na posição x for igual ao p, o p é o que a pessoa inseriu, tá? Então, ele diz que a variável achou passa a ser verdadeiro. E aí ele sai do while. Porque se achou, mostra. Eu não estou em um while true, eu só estou procurando um número. Tá? Então, se achou, sai do while, deste while aqui. Se não, se ele não achou, obviamente, se isso aqui é falso, como foi o primeiro caso, eu digitei o número 3. Então, ele percorre todas as vezes, né? O L na posição 0 é igual a 3? Não, é 15. Então, aqui o X passou a ser 1. Aí depois, o L na posição 1 é igual a 3? Não, é 7. Então, agora o X passa a ser 2. L na posição 2 igual a 3? Não, é 27. Aumenta de novo. L na posição 4 é igual a 3? Não, é 39. Então, ele não encontrou. E é aqui que está, como a gente diz, o pulo do gato. Por quê? A minha variável achou lá em cima é falsa. E eu preciso dar um recado para o utilizador depois dizendo se achou ou não o número. Então, aqui, eu digo que a variável achou, se ele encontrou, se o número é igual, é verdadeiro. Se ele não encontrar, percebam que minha variável achou continua sendo falsa o tempo todo. E aí é aqui no if else que eu vou definir a mensagem. Se ele encontrou, lembrem-se de que isso aqui significa, quando eu coloco o if achou, eu estou perguntando, é verdadeiro? E a gente sabe que se for igual, a variável achou passa a ser verdadeira. Então, se ele encontrou, ele mostra, olha, o número foi achado na posição tal, o P é o número que a pessoa inseriu e o X é o índice. Agora, se não, ou seja, se ele não encontrou, se isso aqui é falso, esse bloco if não foi executado em nenhum momento, a variável achou continua sendo falsa. Então, ele vem para cá e diz que não foi encontrado. Tá? Para que vocês visualizem isso aqui um pouquinho mais, tá? Ali com o valor das variáveis, e aqui é muito rápido, tá? Então, tem minha lista, ele pede um número, eu digito lá 3. Tá? Meu P, minha variável P vale 3. Minha variável X vai valer 0. E aí eu executo meu while, tá? Como está ali. Então, X é menor do que o tamanho da lista? Sim, todos nós sabemos, isso eu não vou ler. O X, olha, ó, o que está na lista L na posição de índice 0 é igual ao P, e o P é 3, a gente sabe que não, isso é falso. Então, ele aumenta o X, aí ele vai de novo, a gente sabe que não está. Então, ele executou. Todas as vezes. Então, vejam que a variável achou continua sendo falsa, porque em nenhum momento a linha 7 foi executada. Essa linha não foi executada em nenhum momento. Por isso que ele chega aqui no meu if e pergunta if achou, ou seja, se for verdade. A gente já sabe que o if, vocês já sabem que o if só é executado se o que vem depois for true. E achou é igual a true. Tá? Ou false, no caso. Tá? Então, aqui não é executado, ele passa para o else e diz, olha, o número que você digitou não foi encontrado. Encerrou o programa. Agora, eu vou ter de recarregar aqui. Se eu insiro lá o número 7, como eu falei, tá? 7, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai, o achou, a variável achou é falsa, o x é igual a 0, e aí ele executa a primeira vez. Então, na lista, na posição 0, o que está lá é igual a 7? Não. Então, ele pula esse if, x é igual a 1 agora. Aí, como está ali, o
conteúdo da lista na posição 1 é igual a 7? Sim, nós sabemos que é. Então, agora, a variável achou se transforma em verdadeira, como vocês viram ali do lado direito. Se não viram, eu volto aqui. Tá? Ou seja, ele executou. E aí ele sai deste while. E aí ele vai para o teste. A variável achou é igual a true? Sim. Então, ele mostra isso daqui. E o programa se encerrou. Tá? Então, essa é a lógica deste programa, que é praticamente a mesma coisa do 2. Só que o 2 ele tem uma lógica diferenciada. Tá? Ele tem uma lógica diferenciada, e, aliás, eu nem precisava disso daqui. Tá? Ele tem essa lógica diferenciada, por quê? Porque eu inicio a variável, a lista, pego a variável que a pessoa inseriu, e aí eu faço esse for aqui. Ou seja, eu estou pedindo para que o Python leia toda a lista em uma sequência de vezes que começa do 0 e vai até o tamanho da lista menos 1. Porque vocês sabem que a função range, repito, ela tem 2 argumentos. Número, e até posso deixar aqui em cima, acho que ele vai mostrar. Tá ali, ó. Tá? Range stop é o inteiro. Tá? E aí vejam que está na segunda linha aqui, tá? Onde tem a setinha ali. Range, object, range, tem ali start, stop e depois o step. Então, vocês já sabem que se eu omitir... Ele tem 3 parâmetros, na verdade. Ele tem o start, o stop e o step. Vamos deixar o step de fora, porque a gente quer que o for vá de item em item. A gente não quer que pule. O step é, se eu quiser, em vez de 1 em 1, eu vou de 2 em 2 ou de 3 em 3, então eu coloco o número. Eu já tinha explicado isso antes. Vamos nos concentrar no start e no stop. O start, se eu omito, se eu não insiro o start, o Python vai pressupor que eu quero começar do 0. E é o que está no meu texto. É o que está na minha linha 4. Eu estou dizendo, olha, eu não estou colocando o número 0, eu não preciso colocar o número 0. Tá? Se eu chegasse aqui e colocasse aqui, ó, 0,len, exatamente a mesma coisa. Se é a mesma coisa, eu não preciso inserir isso daqui. Então, ele está começando do 0, do índice 0, até o tamanho da lista. Só que vocês já sabem que o segundo que está aqui é aquele padrão do Python. É sempre esse número menos 1. Portanto, ele vai começar do índice 0 até o índice 4 menos 1. A gente sabe que tem 4 itens na lista, mas eu não estou trabalhando com conteúdo, eu estou trabalhando com índices. Portanto, eu tenho de do 0 ao 3. E é isso que está acontecendo aqui. Ou seja, a variável i está recebendo, a cada execução deste for, um número que vai de 0 a 3. E está certinho, porque eu tenho o índice 0, ali em cima eu tenho o índice 1, o índice 2 e o índice 3. E aí eu faço a mesma coisa. Olha, se na lista, na posição do i for igual ao número inserido, mostra a mensagem e sai do for. Agora, aqui que tem um detalhe, ó, tem o else. E aí vocês podem talvez estar pensando, mas o else não é só no if, else? Não. Eu posso colocar o for e depois eu posso colocar também o else. O que eu estou fazendo isso? O que eu estou dizendo para o Python? Python, execute isto daqui. Se não encontrar nada, se não executar, caia no else. E aí ele diz número não encontrado. É o que eu coloquei aqui embaixo na explicação, na forma de comentário, para vocês pegarem esse código depois. É possível acrescentar a instrução else na estrutura for, e o objetivo é simples, fazer com que algo seja executado caso a pesquisa chegue ao fim da lista e não encontre nenhum resultado. Tá? O else pode ser utilizado da mesma forma também no while. Então, você pode colocar um while, faz parará, else, ele faz outra coisa. Vou até colocar lá no tutor isso daqui para que vocês vejam isso, vejam essa execução na prática, digamos assim. Tá? Então, temos ali a nossa lista, inserimos o número 3, como foi da outra vez, e aí a gente inicia. O i vale 0, porque ele criou o meu range, minha sequência de números de 0 a 3.
Então, o que está na lista na posição agora I, portanto, na posição de índice 0, é igual ao P? Não. Então, ele executa, vai para o próximo, porque não tem mais nada para fazer. Tá? Executou, não. Executou, não tem. Executou, não tem. E aí, executou a última vez, ele cai no meu else, não foi encontrado. Agora, se tem o número 7, que a gente já fez, vamos inserir aqui o número 7, insiro, executo, começa a execução, ali é igual? É igual. O que ele faz? Mostra, sai do for e encerra o programa. Percebam, encerra o programa porque eu tenho um break, algo foi executado dentro do for, e é por isso que o else não é executado. Espero que vocês tenham percebido que quando eu inseri o número 3, o que foi executado aqui? Nada, só o if. Mas como aqui a gente inseriu o número 3 nessa linha 5, tá? Aquela hora, a primeira vez que eu executei foi o número 3, ele nunca executou nada dentro do bloco for. Por isso que ele cai no else. Agora, como eu inseri o número 7 e ele executou algo dentro do for, ele não cai no else. Tá? Então, é possível fazer isso e é possível fazer a mesma coisa, repito, com o while, se for o caso. Tá bom? Se precisarem, não tem problema, dá para fazer, funciona, que é uma maravilha. Nós temos aqui ainda duas maneiras diferentes para mostrar o índice de uma lista e o seu respectivo conteúdo. Tá? A primeira é por meio de um contador, que a gente vai ver rapidinho, e a segunda é por meio da função enumerate. Então, vamos lá, é o 3 e o 4. Aquele clear de sempre, vamos executar o 3 e vamos executar o 4. Então, eu tenho exatamente a mesma lista, vocês podem ver, uma lista com 3 elementos. Do lado direito, do lado esquerdo, obviamente, eu tenho o índice 0, 1, 2, e do lado direito eu tenho o conteúdo 5, 9 e 13. Tá? Então, eu posso fazer, se eu precisar, e vai haver momentos em que é necessário, que a gente quer saber qual é a posição, e lembrem-se, tá? Não é à toa aqui que eu estou dando aula de strings e listas, né? Claro que a gente tem de dividir por uma questão aqui didática e de sequência, mas tirando aí os métodos, que aí nós temos o objeto string e nós temos o objeto lista. Então, claro que os métodos vão ser diferentes, mas a lógica é a mesma para os dois. Não se esqueçam, já tinha falado isso. Tá? A lógica realmente vai ser aí super semelhante e é por isso que este tipo de coisa se torna bastante relevante, não só para listas, mas também para strings, se for o caso. Então, voltando aqui, nós temos lá os índices e por que eu fiz esse parênteses, esse comentário? Porque, eventualmente, você vai precisar de saber quais são os índices, em que índice está aquilo dali, e por algum motivo você vai precisar mostrar isso para a pessoa. Tá? Então, nós temos o 3 e o 4, vocês já viram o resultado, vamos dar aquela olhadinha básica no código. Tá? Então, aqui também não tem mistério algum. Tá? Absolutamente nenhum mistério. O que eu estou fazendo? Crio a minha lista, meu contador vale 0, e aí para o elemento na lista, portanto agora eu não estou trabalhando com o índice, eu estou trabalhando com o próprio conteúdo, eu estou lendo item por item, mostra %D e %D. O que eu estou fazendo? Como vocês podem ver aqui, o X, o que é o X? O X é o meu índice, que é 0, começou com 0. E o LX é o conteúdo da lista na posição do X. Portanto, na primeira passagem desse for, ele vai mostrar o 0 e depois ele vai mostrar o 5, como a gente viu. Aí x mais 1. Agora, o x vai valer 1 e ele vai para o próximo item, que é o item 9. Então, ele mostra aqui o x, que é 1, e ele mostra o conteúdo da lista na posição 1, que é o 9. E depois, aí x mais 1, ele vai para o próximo e faz a mesma coisa, mostra o índice, que é o índice 2, e ele mostra o conteúdo da lista na posição 2, que é o 13. E aí acabou, porque esse for já varreu toda a lista. Tá? Já varreu todos os itens, tranquilo, sem problema, mostrou
o primeiro resultado, como a gente viu, índice e o seu respectivo número. Lógico, poderia colocar qualquer coisa aqui no print, isso é aleatório, tá? Mas nós temos essa possibilidade. Qual é a segunda? A segunda é muito menor, como vocês podem ver. Aqui nós temos 5 linhas, aqui nós temos um programa com 3 linhas. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo exatamente a mesma coisa, mas com a função enumerate, como está ali. Tá? Ou seja, aqui temos a explicação toda, tem todos os detalhezinhos aqui. Tá? O ponto é que o que a função enumerate faz realmente é mostrar o par, digamos assim. Quando eu digo par, não estou falando de número ser par ou ímpar, mas é mostrar o par. Índice, conteúdo do índice, daquela posição. Tá? Tanto que vocês podem ver aqui na própria explicação, tá? Que é o objeto enumerate, né? Cria um par contendo um número do início e o valor por aquele elemento. Então, é exatamente a mesma coisa. Agora, vejam aqui nessa linha que muda um pouquinho. Muda um pouquinho por quê? Porque eu não estou trabalhando com duas variáveis, eu estou trabalhando com a variável índice e eu estou trabalhando com a variável conteúdo da lista, naquela posição daquele índice. Por isso que eu tenho aqui o x e o e. O x é o meu índice e o e é o meu elemento da lista. E aí, a própria função enumerate, repito, já traz tudo de uma vez. Tá? De novo, esse daqui também muito rapidamente para que vocês vejam principalmente, vejam principalmente as variáveis em si, tá? O que acontece com as variáveis. Então, está ali minha lista 5, 9, 13 e eu tenho duas variáveis. Tá? Vejam ali, o x vale 0, que é o índice, e o e vale 5, que é o conteúdo da lista naquele índice. A função enumerate já faz isso, traz tudo. E aí eu mostro os dois. Na próxima execução vai ser 1 e 9, como vocês podem ver, respectivamente x e e. Na terceira execução vai ser 2 e 13, mostrou, encerrou, acabou o mistério. Então, se por acaso, por algum motivo qualquer, vocês precisarem de mostrar índice e conteúdo daquele índice, usem a função enumerate, lembrando que aqui no seu for você vai ter duas variáveis. Se você colocar só uma, vai dar erro. Tá? Então, é uma função, se você quiser, claro, criar o código desse jeito aqui, tá? Que era o 3, né? Se você quiser criar aqui, sem problemas. Mas, obviamente, você não precisa, porque você já tem aqui a própria função que vai fazer isso para você. Avançando, para ordenar uma lista, pode-se utilizar o método sort. Tá? O que, enfim, é quase uma tradução do inglês, sem problemas. Agora, lembrem-se de que haverá a alteração da posição dos elementos na lista original. Ou seja, se você tem uma lista com os números ou nomes ou o que for, mas tem números 4, 3, 2 e você usa o método sort, a sua lista automaticamente deixará de ser 4, 3, 2 e passará a ser 2, 3, 4. Então você tem de tomar cuidado, porque de repente você não quer isso. Você só quer pegar o conteúdo da lista, colocar em ordem sequencial, crescente, mas você não quer alterar o conteúdo da lista. Então aí, se você não quiser alterar, você usa o sorted, ok? Então, tomar cuidado com isso. Quando que isso é extremamente útil? Se você quer pegar uma lista com nomes e quer colocar tudo em ordem alfabética. Pronto. Você não precisa ficar comparando para cada item, que é uma maneira de fazer. A gente poderia até pensar nisso. Se eu tenho uma lista com os nomes dos alunos dessa turma, aleatoriamente, como geralmente pode aparecer, ou eu poderia cadastrar aqui, de repente eu cadastro lá pelo nome do aluno, mas os nomes estão totalmente fora de ordem. Eu quero que fique pela ordem dos nomes. Eu poderia criar um programa, um código em Python simples, porque bastaria eu fazer o quê? Para cada item da lista, então eu tenho a lista, item 0, na posição 0. A gente já usou isso aqui na aula passada, quando a gente tem dois números, tem o nome da lista, aí tem algo em um colchete e tem outro número dentro de um colchete.
Então, eu poderia fazer isso. Por quê? Porque eu tenho uma string. Então, se eu coloco lá lista, aí eu coloco 0 entre colchetes e depois eu ponho 0 de novo. Eu estou pegando o primeiro item, que tem índice 0, e deste primeiro item eu estou pegando a primeira letra, que também tem índice 0. Aí o próximo aluno, o que eu faria? Aí eu pego lista na posição 1, mas continuo mantendo o segundo número como índice 0, porque eu quero também a primeira letra. E eu só faço se um é maior do que o outro, e depois eu reescrevo aquilo dali. Então, dá para fazer sem problemas. Só que, obviamente, dá muito mais trabalho. Eu pego e uso o método sort e acabou. Não tenho mais nada a me preocupar. Agora, é aquela coisa, se eu estou aqui usando meu Excel, tá? Imaginemos que eu tenho lá o número do aluno e eu tenho o nome do aluno. Uma coisa é eu pegar esses nomes, esses dados, classificar os números em ordem crescente. Provavelmente os nomes ficarão embaralhados. Se eu vou lá e aplico, por exemplo, sort usando a coluna nome, eu altero toda a estrutura da tabela. O que o sorted faz? Repito, ele faz uma espécie de cópia temporária em que ele te mostra aquilo dali do jeito que você quer, na ordem que você quer, crescente, mas ele não altera o original. Então, nós temos ali o 8 e o 9, tá? Porque, enfim, eu vou fazendo e depois vou alterando a ordem. Vamos para o 8 e depois vamos para o 9, tá? Como vocês podem ver, no 8 eu tenho ali uma lista e eu apliquei o método sort. No 9, eu tenho uma lista. Na segunda linha, eu apliquei o sorted. E na terceira linha, eu mostrei a lista de novo, para que vocês vissem o que estava acontecendo. Tá? Então, o 8 está aqui. Eu tenho a lista, mostro a lista, aplico o método sort, tá? E aí eu mostro a lista de novo. Vocês viram que o método sort, repito, coloca tudo em ordem, maravilhoso. Só que ele altera o conteúdo da lista. Tá? E já aqui no sorted, não. Eu tenho a minha lista, mostro a minha lista, mostro o resultado desse sorted, vejam que é diferente, a maneira de usar, inclusive, e depois eu mostro a minha lista original. Tá? Então, aqui tem esta diferença, vocês têm de tomar cuidado com isso. Tá? Vejam que o sort é um método e o sorted é uma função. Tá? Então, tomem cuidado. O que eu poderia fazer aqui se eu quisesse? Opa. Tá? Não, aqui está certo. Eu poderia, quero esse print Z de novo. Tá? O que eu posso fazer aqui é colocar assim, ZZ recebe sorted Z. Tá? E aí aqui, ZZ. Tá? Só que aí, lógico, eu estou criando outra lista. É claro que aí eu tenho uma situação diferente. Aí eu estou criando. Só que se eu só quero mostrar, eu não preciso fazer isso que eu fiz agora. Tá? Então, eu vou deixar do jeito que estava, tá? Sem essa linha aqui. Eu simplesmente mostro o que eu quero na ordem, mas ele não altera o original. Tá? Então, é a diferença, e obviamente, acho que todos vocês conseguem perceber, isso aqui é extremamente útil quando estamos aí, quando precisamos colocar alguma coisa em ordem crescente, sejam números, sejam strings, seja o que for. Né? E aí vamos para isso daqui, meus queridos. E minhas queridas, é claro. Crie um programa que selecione os elementos de uma lista V, a lista V está aqui embaixo, é essa lista que eu quero que vocês usem, de forma a copiá-los para outras duas listas. Para a lista P, se os números forem pares, e para a lista I, se esses números forem ímpares. Portanto, na lista P, tende a aparecer o quê? Os números 8, 12 e 0. E na lista I, devem aparecer os demais. E no fim, você mostra todas elas. É o número 5, vou executar aqui. Tá? Número 5, temos ali números originais, pares e ímpares. Tá? Então, é isso que o programa tem de mostrar no final. Vou colocar aqui
10 minutinhos para vocês, tá? Para que vocês, vou deixar aqui, não vou separar nas salas, temos poucas pessoas aqui nesse momento, então vamos deixar assim, tá? Vou deixar aqui rolando, né? Para que vocês vejam aí o exercício, tentem fazer isso, tá? E vou dar aqui 10 minutinhos certinhos para você, e a gente volta, então, daqui a pouquinho, pessoal. Até já.
Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui, pessoal. Até tinha colocado aqui o timer, mas enfim, os resultados vocês estão vendo aí. Como é que a gente traduz isso em um código? Então, esse é o 5. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse código e eu já vou copiá-lo direto para cá, para que a visualização fique mais fácil. Então, a gente tem ali a nossa lista, criamos a nossa lista, tá? Aquela lista original, com aqueles números que eu indiquei. E depois temos ali as duas outras listas, a lista dos pares e a lista dos ímpares. Duas listas vazias. Temos, não se esqueçam, temos sempre de inicializar as listas antes de utilizá-las, assim como qualquer outra variável. Portanto, temos sim de criar ali duas listas vazias, no caso, lista dos pares e lista dos ímpares. E depois eu tenho, gente, uma coisa muito simples, tá? Ou seja, imagino que vocês tenham conseguido fazer, vou partir do princípio de que vocês tenham conseguido fazer, porque realmente a ideia é que é bastante simples e a gente já calculou, já fizemos programas anteriores em que tínhamos ali o cálculo de pares ou ímpares. Então, para cada elemento na lista V, que é o que nós estamos vendo, e aí eu tenho ali, aliás, deixa eu até voltar aqui, porque aqui fica mais fácil de visualizar, né? Depois a gente executa. Está aqui, ó, para cada elemento da lista na V, portanto, ele vai ler todos os elementos. Se aquele valor for divisível por 2, e se isso for igual a 0, nós temos um número par. Portanto, se o resto for igual a 0, a gente usa o método append para colocar aquele elemento na lista P. Se não, significa dizer que ele é ímpar. E aí a gente coloca na lista dos ímpares. E depois mostra as 3, sem mistério algum. Então, aqui, você tem que o E pega o primeiro valor da lista V, porque a gente está colocando aqui, né, for E em V. Portanto, é o item, é o elemento na lista V. Então, esse elemento dividido por 2 é igual a 0? E, óbvio, nós sabemos, aliás, não é que é igual a 0, né? O resto é igual a 0, porque estamos usando o módulo. Então, sabemos ali, claramente, que 9 dividido por 2 vai dar 4, mas sobra 1. Portanto, ele entra para a lista dos ímpares. Depois, a gente faz de novo com o próximo, 8. 8 dividido por 2, o resto é igual a 0. Então, ele vai para a lista dos pares. Aí, depois o 7, a mesma coisa. Tá? Depois o 12, a mesma coisa. Depois o 0. O 0 ele vai ser considerado como número par, então ele entra ali. Depois temos o 13 e depois temos o 21. Chegou no fim da lista, é o último item. Ele volta lá para cima, mas ele já vai encerrar. Números originais mostra a lista V, números pares mostra a lista P e números ímpares mostra a lista I. Então, muito tranquilo, tá? Pelo menos eu espero, eu imagino que seja, eu espero que seja. Muito tranquilo, porque o que você vai fazer, na verdade, é calcular se o elemento se o resto, né, do elemento dividido por 2 é igual a 0. E aí, se for, você usa lá o método append para colocar, então, na lista que você quiser, tá? Então, essa é a ideia aqui, bastante simples. E aí, vamos passar para um outro ponto. Antes de trazer mais um exercíciozinho aqui para vocês. Mas, obviamente, né, eu fiz questão de colocar aqui que nós trabalhamos até aqui com números em listas. Temos feito todos os exercícios e toda a lógica com números, porque facilita um pouquinho, mas, logicamente, também podemos trabalhar com strings dentro de listas, né? E essa é a utilização mais comum, e não só strings. Na verdade, nós podemos armazenar, já falei isso para vocês, qualquer coisa dentro de uma lista. Seja uma string, seja um inteiro, que é o que a gente tem feito até agora, seja um float, seja um booleano, ou seja um outro tipo de dado que eu acho que a gente vai ver daqui, acho que amanhã ou talvez na semana que vem, tá? Mas não se preocupem com isso por enquanto.
Mas a gente vai começar a trazer aqui agora questões de strings em listas. Por quê? Porque nós estamos chegando à parte final. A parte final, como vocês já sabem, já falei várias vezes, essa parte final pressupõe o tratamento de arquivos e, portanto, nós vamos tratar contextos daqui para frente, tá? Ou a partir da semana que vem, pelo menos. Então, a gente tem aqui a necessidade de compreender a lógica das strings dentro de listas, que é basicamente a mesma coisa do que a gente fez até agora. Tá? Então, todos os métodos e funções e etc., tudo que a gente utilizou até agora para números funciona normalmente com strings, obviamente só não somas, né? Mas isso aí é até desnecessário dizer. Então, a gente pode, por exemplo, criar uma lista com produtos para compras em um supermercado, em seguida mostrando-os em uma única linha. E aí temos um detalhezinho, e é possível também aceder a cada letra de uma string que se encontre dentro de uma lista, que são 6 exercícios, 6 e 7. Vamos então aqui, dar aquela nossa olhadinha, tá? No 6, tá? A gente vem aqui e coloca aqui, sei lá, maçã. Tá? Vamos colocar banana, vamos colocar só fruta, laranja e vamos colocar pera. Tá? Enfim. Então, temos ali, tá, uma lista, inserimos strings e estamos mostrando isso aqui, linha, não linha, mas veja que agora temos um print, mas não mais mostrando cada item em uma linha, como a gente tem visto até agora, mas sim cada item seguido do outro. Tá? Ignorem esse símbolozinho aqui, tá? Essa porcentagem. Isso é uma questão aqui do meu MacBook, porque eu instalei aqui outras coisinhas referentes ao Python. Então, criei um ambiente virtual e etc. Enfim, o ponto é, não precisam se preocupar com isso. Na hora que for executar, funciona normal, sem problema algum. Tá? E nós temos aqui o 7, que é para mostrar ali primeiro nossa lista com 3 produtos, né? Maçãs, peras e laranjas. E temos ali o quê? Mostrando, como eu disse agora há pouquinho, eu quero ter acesso à primeira letra do primeiro item, que é o M. Eu quero ter acesso à segunda letra do primeiro item, que é o A. Eu quero ter acesso ao segundo item, a segunda letra do segundo item, que é o E. Ou eu quero ter acesso à terceira letra do terceiro item. Tá? Coincidentemente ficou assim, mas a gente pode efetivamente ter acesso a qualquer um desses itens de strings dentro de listas. E a lógica é a mesma que a gente viu na segunda-feira passada, quando nós tínhamos listas dentro de listas. E percebam, nós podemos ter uma string que está dentro de uma lista, que está dentro de outra lista. E aí a gente vai encadeando essas estruturas de dados, e na prática é assim que funciona. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código muito bem simples, do 6 e do 7, tá? Para que vocês vejam aqui o que foi feito. Então, nós temos aqui a nossa lista, literalmente, a nossa lista de compras, tá? E temos lá, óbvio, nosso while true, pedindo um produto. Então, insere o produto, fim para sair. Se o produto for igual a fim, break. Não faz nada, obviamente. E aí nós temos o append do produto. Simples. Tá? Nada demais. Eu estou adicionando itens à minha lista. E aqui eu tenho, para os produtos na lista de compras, mostre o produto. Agora, aqui é que está de novo, usando a expressão pulo do gato. Se eu tiro isso daqui, e eu vou tirar aqui, deixa eu só dar um clear aqui primeiro, tá? Eu tenho aqui os 6. Então, vamos colocar lá maçã, banana, laranja. Enfim, ele mostra em sequência. Se eu tiro isso daqui e deixo desse jeitinho e executo novamente, maçã, banana, laranja, fim, ele me mostra um em cada linha. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é um outro parâmetro da função print. E a função print, vejam ali que ela tem inúmeros parâmetros. Até agora a gente só estava usando um, que é o texto que a gente quer mostrar. Até agora a gente só usou isso. Tá? Ou seja,
que é a ideia da mensagem, ou seja lá o que for que a gente queira mostrar. Só que a gente tem vários outros parâmetros. Vocês podem ver aqui, nós temos esse valor de separador, tá? Nós temos o valor end, que é o que eu estou utilizando aqui nesse exemplo. O que é o end? O end é aquilo que eu quero que o print mostre ao fim de cada item que eu estou mostrando. Por outras palavras, quando eu executei a segunda vez e tem maçã, banana e laranja, ou seja, não tinha isso daqui, certo? Estava desse jeito. Na verdade, tinha. Porque, por default, por padrão, o Python faz isso aqui, ó. Tá? Então, quando eu coloco ali só o P, é a mesma coisa que eu colocar P, vírgula, end, e o contra barra N. Vocês sabem que a barra invertida, o contra barra, N é para pular a linha. Então, o Python, né, a função print do Python, por padrão, ela já pula para a próxima linha. Mas pode ter situações em que nós não queiramos pular para a próxima linha. De repente, a gente quer mostrar tudo em linhas, em sequência, né? Não em linhas em sequência, mas o texto ali, nós temos várias coisas, mas queremos mostrar um depois do outro. Então, a gente usa aqui, e aqui eu optei por usar o vírgula espaço. Ou seja, eu estou dizendo para o Python, mostre o conteúdo da variável P, mas, em vez de pular para a próxima linha, continue na mesma linha. Por quê? Porque aí o end, ou seja, o fim da linha, digamos assim, não será automaticamente o contra barra N, será aquilo que eu colocar aqui. Então, aqui eu coloquei vírgula. Se eu tivesse deixado só o espaço, e executo aqui de novo, vamos lá, tá? Maçã, banana, laranja e fim, veja que a vírgula já não está ali presente. Tá? Antes, aqui em cima, a vírgula estava presente. Agora, aqui, a vírgula não está presente. Eu tenho só o espaço. Eu posso colocar qualquer coisa aqui. Eu quero colocar espaço, traço, outro espaço. Maravilha, ele vai funcionar desse jeitinho. Tá? Laranja, fim. Tá ali, ó. Então, eu uso o end para indicar o que eu quero quando eu estiver... quer dizer, não é o que eu quero, é para substituir o contra barra N, que é o caractere padrão que ele vai mostrar para mim. Tá? Então, é outra possibilidade. De novo, se vocês quiserem, tem outras possibilidades aqui. Ó. Eu posso usar, e eu já tinha falado isso para vocês, a gente pode usar o print para poder mostrar um arquivo, gravar em um arquivo. Então, eu posso indicar, vocês estão vendo ali o file, quer dizer, eu coloco o nome do documento no qual eu quero gravar dados. Nós vamos, talvez, chegar a esse ponto, a gente tem essa possibilidade um pouco mais para frente. Eu tenho aqui o CEP, portanto, eu tenho aqui todas as explicações aqui desses parâmetros, né, opcionais da função print, tá? Então, esse é o 6, deixa eu limpar aqui, e vamos executar agora o 7, só para rever, tá? Então, o 7, ele está fazendo isso daqui. Ele está pegando alguns itens, como vocês podem ver, que são os itens que eu quero pegar ali, ó, aleatoriamente. Quer dizer, aqui, como eu falei, ficou igual, 0, 1, 1, 2, vou colocar aqui para ficar só diferente, tá? 1, 2, 2 e 3. Então, nós temos aqui simplesmente pegando as letras. Tá? Ou seja, quando eu tenho esse não é esse comando, né? Mas essa sintaxe significa dizer, ó, mostre a lista S na posição 0. Portanto, é a palavra maçã que está na posição 0, está no índice 0, mas dentro disso aqui me mostre o primeiro. Portanto, ele mostra o M. Foi o que a gente viu ali. Tá aqui, ó, M. Aí depois aqui eu estou colocando, ó, pegue de novo o primeiro item da lista, ou o item que está na posição 0, maçã,
Mas agora eu quero o 1. Então, a gente vem aqui, índice 0. Opa, é o A. É o A, índice 1. Aqui, nosso índice 1 é o A. Depois eu coloco aqui, ó, agora me dá, por favor, o que está no índice 1 é a palavra pera, e na posição de índice 2. Então, eu tenho aqui o P na posição 0, eu tenho o E na 1, eu tenho o R na 2, foi o que foi mostrado. E o último é a mesma coisa, né? O 2, então aqui é o maçã é o 0, pera é o 1, laranja é o 2, no 3. Então, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3. E é o que está ali, a letra A. Tá? Então, também, ou, não outra, né? Mas é a maneira que a gente tem para poder acessar ou aceder a cada um dos caracteres das strings dentro de uma lista. Tá? E para a gente fechar por hoje, vou dar aí mais 10 minutinhos para vocês para fazerem isso daqui. Tá? A gente vai começar aqui, porque realmente não vai dar tempo. Em 10 minutos eu acho que talvez seja pouco tempo. Mas vou deixar aqui de novo, tá? Vamos contar aí 10 minutinhos, e aí a gente faz aqui a nossa explicação antes de terminar a aula, né? Só avanço aqui, ó, o próximo é dicionário. Opa, deu para ver ali, tá? Então, os dicionários a gente vai começar na segunda-feira. Com isso aqui, a gente termina essa parte, aliás, na segunda-feira. Vamos começar amanhã, temos aula amanhã, claro. Então, vamos terminar aqui as listas e vocês, vou deixar aí mais 10 minutinhos, tá? Para quebrarem a cabeça um pouquinho com isso daqui. A gente volta, então, em 10 minutos, pessoal. Até já.
Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos voltar aqui e dar uma olhadinha, então, no que a gente precisa fazer aqui, né? Primeiro aqui dar o nosso clear e depois executar o 10. Vamos aí nesse finzinho da aula mostrar aqui para vocês mais ou menos. Então, nós temos aqui, o produto é a maçã, nós temos 10 e o preço é 2,5, tá? Temos, então, banana, aqui nós temos aqui 12 e o preço é 1,5. E nós temos aqui, sei lá, as laranjas, laranja. A quantidade nós temos aqui, eu tinha 10, 12, vamos colocar 15 e vamos colocar aqui 1,75. Tá? Nós estamos aqui cadastrando, né, os nossos produtos, quantidades e os respectivos preços nesse nosso banco de dados. E aí encerramos. Então, no fim, o programa está nos dando ali, enfim, o valor que a gente vai gastar. Então, nós temos ali, né, quantidade de 10 maçãs, nós pedimos 2, pedimos 10, o preço é 2,5, portanto, o preço total é 25, ok. A banana, a quantidade, nós inserimos 12, o preço unitário é 1,5, portanto, dá 18. E depois a laranja, 15, 1,75, 26 e 25. Somando tudo isso, quer dizer, os 25 mais os 18 mais os 26 e 25, temos ali 69,25. Tá? Ou seja, nós temos aqui, como foi colocado, a lista de compras do nosso produto de supermercado. Né? Solicita o nome, produto, a quantidade e o preço com 2 casas decimais. O programa encerra se for inserido o fim, foi o que nós fizemos, e ao final mostra a lista completa, incluindo ali o nome do produto, a quantidade, o preço unitário, né, que está mostrando ali, o preço total de cada produto e o preço total da lista ali na última linha. Tá? Então, a visualização deste exercício está aqui. E agora vamos lá para o código, tá? Que não é tão complicado quanto possa parecer, ao menos no primeiro momento. Então, nós temos ali a nossa lista de compras, que, obviamente, é uma lista de compras que está em branco. A gente inicializa a lista com nada dentro dela, porque a lista está vazia. Temos um while true para quê? Para pedir os produtos, porque nós não sabemos quantos produtos serão inseridos. Então, nós temos um while true, pedimos ali um input. Se o produto for igual à palavra fim, a gente sai. Logicamente que também aqui poderíamos fazer todos aqueles testes, né, em termos de produto. O produto não seria um número, por exemplo. Então, teríamos de ter feito ali, ou melhorado o programa, colocando a questão de fazer testes para que fosse só letras. E aí a gente pode usar o método, ou podemos usar o try except, aquilo que funciona melhor, como até a gente respondeu isso na segunda-feira. Depois temos a quantidade, que a gente já está convertendo para inteiro, né, aqui na linha 6. E aí a mesma coisa, ou seja, nós teríamos de fazer ali um try except para ver se a pessoa não insere uma letra, porque se inserir a letra vai dar erro. O mesmo no preço, que eu já estou convertendo para float, ok? Porque, enfim, né, se é preço, então é float. E depois vejam aqui na linha 8, nós estamos aqui colocando o quê? Nós estamos colocando na nossa lista estes itens. Agora, vejam que nós estamos adicionando, e aqui é que está o detalhe importante, nós estamos adicionando uma lista dentro de uma lista. Então, o item 1, ele vai conter o quê? Ele vai conter aqueles 3 elementos ali. Depois, daqui a pouquinho, a gente põe no Python Tutor só para vocês visualizarem isso. Depois nós temos a soma, inicializamos com 0, temos a mensagem de confirmação e depois a gente vai varrer a nossa lista de compras. Tá? Então, a gente mostra o produto na posição 0, porque a gente sabe que está na posição 0, porque não foi assim que nós cadastramos, ó, produto na posição 0, quantidade na posição 1
e o preço na posição 2. Então, nós temos aqui o quê? Ó? O produto sendo mostrado na lista na posição 0. Nós temos a quantidade na lista na posição 1. Temos o preço unitário na lista na posição 2. Temos o preço total do produto, que é a quantidade vezes o preço. Portanto, é o que está na 1 vezes a posição 2. E depois temos a nossa soma total. E a soma total é o anterior mais o preço total daquele produto. E depois nós mostramos a soma. Acabou. Super simples também. Tá? Vou colocar lá no Python Tutor para que vocês, de novo, opa, não é aqui, visualizem aqui em termos de preenchimento das variáveis, tá? Peço aqui, a gente está vendo ali, né, o horário, faltam aí 4 minutinhos, então vou pedir aqui para vocês, vou roubar ali uns 2 ou 3 minutinhos de vocês, se vocês puderem ficar só mais um pouquinho para a gente fechar esse daqui, tá? Então, criamos nossa lista de compras, pedimos o produto. Nosso primeiro produto é maçã. Inserimos, tá? Não é a palavra fim, e aí inserimos a quantidade, a nossa quantidade é 10, tá? Depois inserimos o preço é 2,5, inserimos, tá? E aí aqui é que está o que eu quero chamar a atenção. Vejam que eu configurei aqui para ele fazer um append de uma lista. Então, percebam que na posição 0 da lista, eu tenho uma outra lista com os 3 itens. Tá? E a mesma coisa para o próximo. O próximo é banana, ok? Então, bananas nós temos ali, não é a palavra fim, temos 12, a quantidade 12, e o preço, sei lá, 1,5, né? Não lembro agora dos preços que eu coloquei, vamos colocar aqui um pouco aleatório. E aí ele adiciona na posição 1 da minha lista de compras uma outra lista, ou seja, eu estou criando lista dentro de listas. Quer dizer, listas dentro da lista. Tá? E a mesma coisa aqui, vamos colocar lá laranja, só para a gente fazer 3, como a gente fez antes. Tá? Laranjas, nós queremos, sei lá, 12 laranjas, e o preço é 1,75, 1,75, cada uma delas. Tá? De novo, adicionamos, tá? Opa, aqui, tá lá, ó, na posição 2. Agora vamos terminar, né, pra gente, senão é que nem o Python Tutor vai ter espaço ali para mostrar. Mas o ponto é esse, com esse código aqui, eu volto aqui para o Visual Studio, acho que é um pouquinho melhor, percebam que quando eu fiz o meu append, eu fiz questão de usar os colchetes, início e fim. Então, eu estou pegando esses dados e estou armazenando no formato de lista dentro de uma outra lista. Então, a minha lista de compras é composta de listas de produtos. E a lista dos produtos contém o produto, a quantidade e o preço. Tá? Aí eu digito aqui fim, parei de inserir coisas na minha lista, não quero mais inserir nada, e aí vamos lá fazer a soma final. Tá? Então, a soma vale 0, mostra ali a confirmação, e aí para cada elemento na lista compras, ok? Para cada elemento na lista compras, eu vou mostrar aqui o produto, tá ali maçã, e aí vejam, ele está no primeiro item da lista de compras, certo? Só que o primeiro item da lista de compras tem aqui, na verdade, uma outra lista, por isso que ele vai pegar aqui de cada um. Ele pegou no elemento 0, no primeiro elemento, na posição 0. Primeiro elemento está aqui, na posição 0 é a palavra maçã, por isso que ele mostrou a maçã. Aí agora a próxima linha é a quantidade, que é também o primeiro elemento, porque estamos aqui, o E está no primeiro índice, no índice 0, mas ele vai para a posição 1, que é o número 10. Então ele mostra o número 10. E depois ele mostra o que está no número 2, que é o 2,5. Mostrou 2,5. Depois ele mostra o preço total, que é calcular, e aí ele soma esse preço total, está aqui, na variável soma, que a variável soma é a variável da soma total, final. Então, ok. Agora, o E
ele vai avançar para o próximo item da lista de compras, que é essa aqui de cima, com esses 3 itens apenas. Agora, ele vai olhar o conteúdo do que está no índice 1. E o que está no índice 1, portanto, o E agora, aquela variável E, está relacionada ao índice 1, tanto que quando eu avanço aqui, ele muda para o índice 1. E aí é a mesma lógica. Agora estamos nesta sublista, digamos assim, né? O que está na posição 0 é a palavra banana, o que está na posição 1 é o 12, o que está na posição 2 é 1,5. Ele vai mostrar tudo isso, mostrou, calculou a soma total, e aí ele vai somar, nós temos ali 18, ele vai somar a soma total. Então, 25 mais 18, 43. E agora, de novo, avançamos, e agora a gente já preencheu todos os itens do índice 1, vamos para o índice 2 da nossa lista de compras, que, por sua vez, é composto por uma sublista. Né? Portanto, ele vai lá para aquele lá, e aí a lógica é exatamente a mesma. Mostra a laranja, mostra o 12, mostra o 1,75, mostra a multiplicação, e soma 21 ao 43. Tá? Somou, deu 64. Não tem mais nenhum item na lista de compras, que, repito, a lista de compras é essa aqui, inicial. Então, ele sai do for, e aí ele mostra o último item. O preço total da lista de compras, 64. Tá? Então, esta é a lógica aqui de uma lista de compras. Ou seja, quando a gente tem vários itens, a gente adiciona uma lista dentro da outra, sem problema nenhum, tranquilo, tranquilidade total. Lembrando só de como você vai aceder a esses itens. Tá? Então, esse é o detalhe aqui da lógica de listas. Tá? Com isso, a gente finaliza. E aí, claro, a nossa próxima aula é sobre dicionários. Aqui tem uma introdução, mais uma introdução que nós vamos ver, então, amanhã. Tá? Começaremos a falar de dicionários amanhã. Depois falaremos de tuplas na segunda-feira, tuplas e conjuntos. Tá? E aí, na quarta que vem, a gente começa com leitura de arquivos, mas isso já é para a semana. Tá ok, pessoal? Até amanhã, gente. A gente se vê, então, amanhã, na nossa aula de amanhã. Um abraço a todos vocês. Boa noite a todos. Se cuidem por aí. E até lá. Tchau, tchau.